É comum vermos as pessoas falando sobre a pandemia causada pelo coronavírus. E nós podemos observar que existe uma diferença no que falam quando nós escutamos pessoas que já foram contaminadas de pessoas que não foram contaminadas. Existe uma diferença muito grande quando você ouve alguém que já foi contaminado falando a respeito dessa doença e daqueles que não enfrentaram essa doença e mesmo assim têm um parecer sobre o que nós estamos enfrentando. A diferença existe porque aquelas que passaram por esse problema sentiram as causas, sentiram os sintomas, sentiram no próprio ser o que ela pode provocar. Enquanto que as pessoas que não tiveram essa experiência de passar por essa doença, elas falam através daquilo que elas são informadas, daquilo que elas conhecem, através de um jornal, através de uma leitura que fizeram, de um artigo, e assim de outras coisas as quais fizeram chegar a esse conhecimento. Eu gostaria que você pudesse estar observando que falarmos de determinados assuntos e situações a partir do nosso conhecimento é muito diferente de falarmos daquilo que nós não conhecemos ou pode ser que conhecemos de uma forma muito superficial. E pensando no que envolve falar a respeito de conhecer pelo fato de saber, de experimentar, de passar por aquela situação e em falar pelo fato simplesmente de conhecer através de uma informação que veio por alguém ou por um jornal ou por um artigo lido, eu gostaria que você pudesse observar a leitura que eu vou fazer no Salmo de número 23, o versículo 1 ao versículo 4. O Salmo 23, o versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nós estamos com vida e assim nós permanecemos vivos porque assim o Senhor quis. E queremos, ó Deus, que enquanto o Senhor nos der vida, que o Senhor também nos dê fé no Senhor, que o Senhor nos dê entendimento da tua bondade, do teu amor e da grande salvação que o Senhor preparou em Jesus Cristo em favor de todos aqueles que creem em Jesus e tê-lo como seu Senhor e Salvador. Obrigado, ó Deus, porque diante de situações difíceis nós podemos, através da tua palavra, podermos ter esperança e principalmente ter a convicção que o Senhor está agindo em todo o tempo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos... As notícias que nós temos ouvido sobre a pandemia nos traz ao conhecimento que isso está acontecendo em inúmeros países no mundo. Nós poderíamos dizer que grande parte do mundo está enfrentando esta epidemia. Não é somente no Brasil,
nós vemos que inúmeros países já enfrentaram esse problema e até que chegou no Brasil. E eu gostaria que, quando nós fôssemos notificados a respeito do que está acontecendo no mundo sobre o problema causado pelo coronavírus ou qualquer outro problema, pudéssemos entender que o mundo anda no vale da sombra da morte. O mundo anda no vale da sombra da morte. As pessoas morrem não é somente em causa de uma contaminação pelo coronavírus. As pessoas morrem. E pessoas morrem em todos e quaisquer lugar. E quando nós olhamos para o que o salmista está escrevendo, ele escreve partindo de uma experiência própria, em razão de conhecer Deus como seu Senhor. E possivelmente você já falou em Deus, ou fala em Deus, ou ouviu alguém falar em Deus. E eu quero te dizer que existe uma grande diferença quando se fala em Deus, por ter uma experiência em ter esse Deus como seu Senhor, e apenas em dizer sobre Deus pelo fato de você ter ouvido alguém falar, ou mesmo alguém ter falado para você. Existe muita diferença. E eu quero conversar com você falando sobre o mundo anda no vale da sombra da morte. O mundo anda no vale da sombra da morte. Eu quero dizer para você 3 verdades em como andar pelo vale da sombra da morte. A primeira verdade é que nós devemos andar pelo vale da sombra da morte, conhecendo Deus como Senhor que age com providência. Andando pelo vale da sombra da morte, conhecendo Deus como Senhor que age com providência. É muito fácil nós podermos falar da providência de Deus. Deus, ele tem agido com providência em nosso favor diariamente e constantemente. E falando sobre a providência de Deus, nós podemos trazer a nossa lembrança que Deus agiu com providência em nosso favor quando nós olhamos para o passado. A nossa vida, ela não se resume tão somente no presente ou no futuro o qual nós aguardamos. Uma vez que nós estamos vivendo o presente, isso quer dizer que nós já deixamos aquilo que nós fizemos anteriormente no passado. E olhando para o passado, nós vamos entender que Deus esteve agindo com providência em favor de cada um de nós. Agindo com providência, preservando-nos com vida. Agindo com providência, nos auxiliando em todas as nossas dificuldades e problemas. Mas é importante nós observarmos que Deus agiu com providência quando nós olhamos para o nosso passado, e Deus tem agido com providência ao nos mostrar que as nossas experiências do presente apresentam o cuidado de Deus. Deus, ele tem agido com providência no nosso presente. Nós temos vivido dias difíceis, sim, não é desconhecido de ninguém, mas nós precisamos lembrar que em meio a essas dificuldades, Deus está presente. Deus não se tornou ausente por aquilo que ameaça a sua vida, por aquilo que ameaça os seus dias contados aqui na terra. Deus não se sentiu ameaçado e ausentou. Deus continua presente e providenciando aquilo que é necessário para esse tempo o qual nós qualificamos como sendo dias difíceis. Mas é importante nós observarmos que Deus age com providência ao nos dar esperança para o futuro. Nós sabemos que o que vai acontecer amanhã é desconhecido de todos nós. Nem sabemos se estaremos com vida amanhã.
Uma vez Deus nos preservando vivos, nós podemos ter a certeza que Deus, Ele está nos dando a esperança pelo futuro. Está nos dando esperança quanto às mudanças que nós temos aguardado. Nos dá esperança em relação a uma solução para esse problema, o qual se vê em todo o mundo. Um futuro, o qual nós desconhecemos, mas uma vez que ele passa a ser real para nós, esse futuro nos dá a esperança daquilo que nós estamos aguardando. Mas eu quero te dizer também que o mundo anda no vale da sombra da morte, e a melhor forma de andar pelo vale da sombra da morte é conhecendo Deus como o Senhor que guia. Nós sabemos que as pessoas elas têm a liberdade de irem para onde quer e quando quiser. Nesses últimos dias nós temos decretos de governadores, de prefeitos, os quais nos pedem para ficarmos quietos. Isso quer dizer que mesmo que nós temos esse direito de ir e vir, mas o melhor a fazer no momento é ficarmos em casa. E isso nós precisamos lembrar que mesmo nós estando em casa, nós precisamos de ser guiados naquilo que nós vamos fazer. Nós precisamos ser guiados em todas as nossas ações. E Deus sabe, como o Senhor, guiar a cada um de nós. Mas principalmente nos dias que nós estamos vivendo, de grande perigo, é extremamente importante termos consciência que é melhor nós termos como guia o nosso Deus. E Deus como guia, Ele nos traz segurança, Ele nos traz a certeza que não estamos desamparados e nos dá a certeza que Ele está ao nosso lado. E estando ao nosso lado, Ele sabe o que fazer. Deus sabe o que fazer. E eu quero te dizer que Deus não faz nada errado. Deus faz tudo certo. E aqui, partindo da experiência do salmista como pastor e tendo Deus como Senhor e pastor da sua vida, ele está dizendo que Deus sabe conduzir a cada um. E Deus vai conduzir a lugares em que você pode ter as suas forças renovadas. Deus vai te levar a lugares em que você pode ter tranquilidade. Deus vai te levar a lugares onde você pode encontrar um sossego. Principalmente nesses dias em que as pessoas estão em casa, mas isso não faz com que as pessoas não estejam agitadas. Estão agitadas através de estarem ansiosos por uma solução, estão agitados pelo fato daquilo que pode acontecer, e é justamente nesse momento de agitação, Deus sabe o que fazer por você. Deus sabe o que fazer. Mas ainda nós também podemos observar que Deus, Ele sabe como nos conduzir. Deus sabe como nos conduzir. Nós não estamos falando de um ser qualquer, nós estamos falando de Deus. E Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus conhece todas as coisas. Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Deus está presente em todo lugar. E é justamente por nós sabermos que Deus está em todo lugar que nós podemos confiar que Deus, Ele sabe nos conduzir. E Deus vai nos conduzir em lugares dos quais vai nos fazer bem. Deus vai nos conduzir a lugares em que nós podemos estar seguros. Se hoje você não encontra seguro, mediante esse grande problema que nós estamos vivendo, eu quero te dizer que em Deus você vai encontrar segurança, porque Deus sabe onde te conduzir. Deus não vai te conduzir para um lugar onde você vai ficar infectado. Ao contrário, Deus vai agir em te conduzir
para te guardar dessa ameaça que pode levá-lo à morte. Mas ainda, o mundo anda no vale da sombra da morte, e eu quero te dizer como andar no vale da sombra da morte, conhecendo Deus como o Senhor que está presente. Conhecendo Deus como o Senhor que está presente. É importante nós pararmos e observarmos que nós estamos falando de um relacionamento de pastor e ovelha que não é o nosso contexto. Mas é fácil de nós entendermos que o pastor precisava estar presente junto das ovelhas para guardá-las de um animal feroz. Precisava de estar junto das ovelhas para guardar de alguém que viesse roubá-las. Era necessário que ele estivesse presente. E esse relacionamento que nós encontramos do pastor com a ovelha é o mesmo relacionamento que Deus tem conosco. É o mesmo relacionamento que Deus tem conosco. Primeiramente, eu quero te dizer que Deus ele está presente com você, Deus está presente comigo. Talvez seja um grande problema para você em entender que Deus está presente, por nós estarmos falando de um Deus o qual não se pode ver, não pode palpar, não pode pegar. E em relação a não ser um Deus visível, isso pode dificultar em você crer e ter fé que Deus está presente, porque você não pode ver, você não pode pegar, você não pode palpar. Isto é, você não pode certificar com as suas mãos próprias que Ele está presente. Mas independente de você certificar pelas suas próprias mãos se Ele está presente ou não, Deus está presente. Deus está presente. E por Deus estar presente, Ele pode nos ajudar nos momentos mais difíceis. Ele pode nos ajudar nos momentos mais difíceis. Você sabe pela sua própria experiência que é um momento difícil. Mas existem momentos extremamente difíceis. Momentos os quais são considerados como se a própria morte estivesse chegando. Como se a nossa própria morte estivesse sendo anunciada, como sendo se as pessoas já estivessem mandando coroas de flores em razão da nossa morte. Pode ser que você já passou por uma situação em que você sentiu muito próximo da morte, mas quando nós sentimos que estamos próximo da morte, é preciso de nós termos na nossa mente que precisamos ainda mais estarmos próximos de Deus, estarmos mais próximos de Deus, porque em um momento em que parece que a própria morte está chegando, nós precisamos de uma ajuda que vai além de um esforço humano, e somente Deus pode nos ajudar. Essa experiência que o salmista está contando, ele fala a respeito da ovelha que corria um grande perigo ao andar pelos vales escuros que existiam na terra de Israel. E em andar por esses vales escuros, elas corriam um risco em não estar vendo direito, de cair num abismo e morrer. E o pastor precisava estar ali para não deixar com que ela viesse a cair no abismo e morrer. Mas ainda eu quero te dizer, conhecendo Deus como o Senhor que está presente nos momentos em que precisa de proteção. Nós temos vivido dias em que nunca houve tanta necessidade de proteção como nós precisamos hoje. E diante de tamanha proteção, nós entendemos que o ser humano ele tem se esforçado, ele tem se desdobrado para ter essa proteção. E mesmo assim nós
temos visto que muitas pessoas, diante de uma proteção a qual julgavam ter, ainda tiveram muitos problemas, tiveram muitas dificuldades. Justamente quando nós estamos falando a respeito de proteção, é que nós temos, por parte de Deus, essa garantia. Deus vai nos proteger, Deus vai nos proteger, Deus vai nos guardar, Deus vai estar conosco para fazer com que nós tenhamos a proteção que vem dele. Antes de você querer uma autoproteção, você precisa querer a proteção de Deus. Deus pode nos proteger de todas e quaisquer situações. Deus pode nos proteger de todo e qualquer mal. Deus pode nos proteger de todo e qualquer perigo. E uma vez que Deus pode, e sendo do querer dele, nos proteger, nós podemos ter certeza que ele não falhará, vai falhar com cada um de nós. Diante de uma situação difícil, nós queremos uma solução que seja rápida. Nós vemos que o mundo tem pressa em buscar uma solução para essa epidemia. E em busca dessa solução rápida, nós temos visto que as pessoas têm feito o máximo que podem para tentar encontrar aquilo que pode ser chamado de uma solução definitiva. Mas eu quero te dizer que enquanto se espera essa solução, é importante você parar e observar a diferença que existe entre falar de um determinado assunto pelo fato de conhecer e pelo fato de ouvir de alguém. Da mesma forma, eu quero te dizer que existe uma grande diferença em você dizer a respeito de Deus, pelo fato de conhecer Deus, ou de ter ouvido de alguém. Eu quero contar uma história. Conta-se que em uma cidade, na programação de aniversário daquela cidade, foi chamado um grande declamador de poesia. E aquele declamador de poesia, ele queria que alguém pudesse declamar o mesmo que ele fosse falar. E ali, conversando com os responsáveis por aquela programação, decidiram chamar um pastor que tinha uma grande experiência com Deus, um pastor que conhecia profundamente Deus. Marcou-se o dia, marcou-se o horário, e foram para aquele teatro. Chegando naquele teatro, estavam todas as cadeiras lotadas, todas lotadas. E ali, primeiramente, aquele declamador, muito empolgado, ele vai declamar o Salmo 23. E fala com um sentimento muito grande, expressando de uma forma maravilhosa esse Salmo 23. E quando ele acaba de declamar esse salmo, as pessoas estavam de pé e aplaudindo. Chegou a hora do pastor falar. E o pastor então foi falar o Salmo 23. O pastor, com aquela experiência de conhecer Deus como seu Senhor, ele começou a falar de uma forma em que trazia muita paz, em que trazia uma segurança, em que trazia um conhecimento de alguém que tinha vivido, guardado, conduzido por esse pastor. E ele declama o Salmo 23. E assim que terminou de declamar o Salmo 23, não existia aplausos. Existia muito choro, muito choro. A diferença que existia entre aquele declamador e o pastor, o declamador ele falou do salmo do pastor.
talvez algo que você tenha falado, mas o pastor, ele falou do Senhor do Salmo, do Senhor do Salmo. Você pode conhecer o Salmo do pastor, mas é muito mais importante você conhecer o pastor do Salmo. Esse pastor, o qual pode te trazer segurança, pode te trazer uma providência daquilo que você precisa, pode ser o seu guia, direcionando por onde você deve andar, direcionando o que você deve fazer. E principalmente esse Senhor que vai estar presente com você em todos e quaisquer momentos da sua vida. Eu gostaria que, a partir do momento em que você está me ouvindo, e se você ainda não conhece esse Senhor, o qual nós lemos no Salmo, que pela graça de Deus você também possa conhecer não somente o Salmo do pastor, mas que você conheça o Senhor desse Salmo, e que Ele possa te abençoar, que Ele possa te trazer alegria, que Ele possa te trazer paz, e que Ele possa conduzir a sua vida em todos os momentos e em todas e quaisquer situações. Que Deus te abençoe e que Deus te dê uma semana de proteção, que Deus te dê uma semana de muita fé em Cristo Jesus. E nós vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por nós podermos ler a Tua Palavra e nela, ó Deus, encontrarmos ensinamentos os quais nos ajudam a viver o nosso dia a dia, com a certeza que nós não estamos desamparados, com a certeza, ó Deus, que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre confiar no Senhor, a depender do Senhor, e saber que o Senhor é um Deus pessoal, o Senhor é um Deus individual, o qual nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós pedimos, ó Deus amado, nesse momento, que não venha faltar o Senhor na vida das pessoas, que todas as pessoas, ó Deus, que estão vendo esse vídeo, se ainda não tem o Senhor na sua vida, que o Senhor possa providenciar na vida de cada um deles uma transformação, fazendo deles uma nova criatura, e fazer com que o Senhor mesmo possa estar presente na vida de cada um deles, sendo o Senhor e Salvador de suas vidas. Obrigado, Deus, por nós podermos pedir e termos certeza que o Senhor está nos ouvindo. E assim, ó Deus, nós estamos te pedindo que nos dê uma semana abençoada, e que o Senhor Deus esteja nos protegendo e nos livrando de todo mal. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.